Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo da GBCAD. Hoje eu vou mostrar novos recursos do Active 3D versão 6 com relação a perfis e volumes. Vou iniciar mostrando a interface de perfis. Pode ser acionada através da aba 3D Projeto, nesse botão, ou na aba 3D Geral também tem, ou digitando na linha de comando PFS. A interface de perfis tem um botão novo que permite desenhar um perfil existente. Você seleciona o perfil e aponta desenhar. Escolhe um local da tela e ele cria um objeto do tipo poligonal de área com a forma desse perfil. Agora podemos fazer qualquer edição que a gente queira fazer com objetos poligonais permitidos pelo Active 3D. Eu vou acionar aqui o comando Stretch, vou diminuir um pouquinho a altura dele. Vou diminuir, transformar aqui num arco, só para exemplificar o que pode ser feito. Então modifiquei o meu perfil, que foi inserido aqui. Na realidade eu modifiquei a poligonal de área. O perfil continua lá na lista de perfis sem nenhuma alteração, porque eu não estou alterando o perfil. Eu desenhei um perfil na tela e aquele objeto está ali. Esses objetos devem ser temporários, simplesmente para você editar ou criar um novo perfil, ou alterar um outro objeto. Tanto que quando você chama o comando, ele cria o objeto num layer chamado ztemp. Esse layer ztemp é automaticamente apagado cada vez que você abre o arquivo. Então, que fique bem claro que esse botão de desenhar um perfil é uma operação temporária que você vai usar durante algum tempo. Não é para criar objetos permanentes. Se você quiser ficar com esse objeto, você precisa trocar o layer dele para um outro layer qualquer, e aí sim você pode ter certeza que ele vai ficar sempre disponível dentro do seu arquivo. Se eu trocar para um layer de cota, por exemplo, agora não vai ser mais apagado. Chamando novamente a interface de perfis, eu posso criar um novo perfil, selecionando uma poligonal de área que existe, ou selecionando um círculo, ou desenhando um objeto. Então eu vou selecionar uma poligonal que já existe, vou informar o ponto de referência e eu acabei criando um novo perfil, que está aqui com aquele formato ali. Quando o objeto não é mais utilizado, eu posso clicar em purgar, e aí eu seleciono numa lista, caso eu queira removê-lo, ele desaparece da lista de perfis. Bom, vou apagar esse objeto que não interessa mais. Para modificar um perfil existente, eu preciso selecionar o perfil. Vou pegar essa calha aqui, por exemplo. Clicando aqui com o botão direito, a gente tem acesso à descrição do perfil. Ó. Clicando novamente, ele mostra o formato do perfil. Selecionando o perfil na lista e apontando em modificar, que é o outro botão aqui, ele vai desenhar um perfil aqui na área da tela. Agora, o perfil está em edição, então você pode editar esse objeto como quiser. Eu vou mexer com os grips aqui, trazer um pouquinho mais para baixo. Vou aumentar um pouquinho a escala dele, chamar aqui o Scale, dar esse ponto aqui, vou colocar 1.5. Estou modificando o meu perfil, ainda não finalizei a modificação do perfil. Se a gente olhar com cuidado aqui na tela em 3D, nós vemos que existem dois objetos usando esse perfil. Temos aqui um perfilado e aqui nós temos um volume. São dois objetos que usam aquele perfil que está em edição. Para mim terminar a edição do perfil, eu posso selecionar o perfil e eu tenho que chamar o comando de perfis novamente. Posso chamar aqui da interface perfis, com o objeto selecionado. O comando avisa que o perfil calha está em edição se eu quero concluir as alterações ou não. Caso eu não queira concluir agora, eu posso apontar não, e assim mesmo posso chamar novamente, depois de fazer outras alterações, e finalmente concluir as modificações. E se eu aponto cancelar, ele esquece que esse perfil está sendo editado e não vai mais mostrar essa mensagem. Mas o que eu quero agora é finalizar as edições, então eu aponto sim.
Seleciono meu objeto, informo a ponta de origem, que é o próprio CS que está ali, só confirmo com Enter. E agora ele aparece modificado aqui na lista dos perfis. Como existem objetos dependendo dele, quando a gente finaliza a edição de perfis, os objetos são alterados imediatamente. É o que ocorreu com esses dois objetos aqui. Então, eu fiz a edição de um perfil Calha, que é usado aqui nesse perfilado. Aqui nesse volume estudado também é o perfil Calha. Eu fiz a edição do perfil que é usado em outros objetos. Uma outra maneira que existe de editarmos um perfil é selecionando o próprio objeto que usa aquele perfil. Então, eu selecionei aqui um perfilado que usa um perfil chamado Calha. Quando eu seleciono o objeto, ele muda para essa aba A3D Edit, que tem um comando de editar perfil do objeto. Posso clicar aqui, como também posso ir no menu de contexto. Aqui em diversos tem editar perfil do objeto. É o mesmo comando. Esse comando avisa que o perfil está sendo editado e para a gente concluir as edições tem que chamar o mesmo comando novamente. Então a gente iniciou a edição do perfil. Ele foi colocado aqui na tela, bem na frente onde inicia o meu objeto. Esse perfilado é desenhado daqui para cá e para cá. Essa é a ordem que foi informado os pontos do perfilado. Então ele coloca o perfil na origem do nosso perfilado. O sistema de coordenadas fica alinhado com essa face do perfil, permitindo que eu consiga trabalhar em 3D e fazer as edições que eu preciso no perfil. À medida que eu vou editando meu objeto, ele vai mostrando as diferenças que ocorreram aqui no meu perfilado. Eu vou movimentar esses dois grips aqui. Eu posso desenhar outros objetos, se eu quero que esses objetos interajam e façam cortes ou outro tipo de operações. E, finalmente, quando eu termino a edição do perfil, eu posso selecionar o perfil novamente, a poligonal diária, aliás, e vou acionar o mesmo comando que eu iniciei para desenhar esse perfil. Clico no comando, ele avisa que o perfil está em edição, eu confirmo que eu quero terminar a edição. Como eu já havia selecionado a poligonal diária, ele já selecionou o objeto, não fez a pergunta pedindo para selecionar o objeto, e pede somente o ponto de referência do perfil, que continua sendo o mesmo CS que ele criou para a edição do perfil. Como eu não modifiquei o CS, eu só dou um Enter para confirmar. Ele aplicou as modificações agora no perfil e, consequentemente, em todos os objetos que usam o perfil. Não só esse aqui, como esse aqui também foi modificado. Se eu quiser editar diretamente o perfil num volume, que é esse outro tipo de objeto aqui, eu também posso chamar o mesmo comando. E o perfil vai ser desenhado lá embaixo, na base do volume. Esse efeito aqui, que é onde o volume começa. Nesse caso, o volume está na vertical, foi estudado no eixo Z, a base é lá embaixo. Se eu tivesse feito o volume em outro plano, poderia ser em outra posição. A parede também pode usar um determinado perfil, que é um módulo repetido ao longo da parede. Ela está usando esse perfil chamado parede frisos aqui, que é um pouco alto, quero deixá-lo mais baixo. Então eu posso editar o perfil com essa interface que eu já mostrei, como também posso selecionar minha parede e vou no mesmo comando editar perfil do objeto. O comando vai colocar o perfil na primeira ocorrência dele, lá na base da parede. Posso selecionar minha poligonal diária e modificar a altura dela. Vou selecionar esse grip e esse outro aqui. São os dois que eu quero correr aqui para baixo, para deixar o meu perfil menor. Vou diminuir também um pouquinho a largura dele. E agora, finalizo a edição do perfil. Confirmo. Dou o mesmo ponto de referência. Não, agora eu vou mudar o ponto. O ponto de referência eu quero que seja aqui no meio. Mudei o ponto de referência, ele já atualizou o perfil dentro do nosso quadro de perfis e já atualizou também o desenho da parede.
Então, o importante dessa edição do perfil diretamente no objeto é se lembrar de terminar a edição e cuidar se houve alguma mudança no sistema de coordenadas, se é preciso informar a origem do perfil novamente. Eu vou mostrar agora algumas operações que podem ser feitas com poligonais de área. Quando você edita um perfil, seleciona um determinado perfil e aponta modificar, ele vai desenhar um objeto do tipo poligonal de área, assim como esse retângulo aqui. É um objeto chamado poligonal de área, tem grips que permitem a sua edição e também tem comandos que permitem fazer operações booleanas ou cortes nesses objetos. Com relação à edição da poligonal de área, tem um outro vídeo explicando, mas eu vou resumir rapidamente aqui. A poligonal de área tem grips nos cantos, que alteram os vértices, tem grips no meio, que alteram as linhas as arestas da poligonal, porém não tira do alinhamento, continua no mesmo alinhamento. Então, movendo o grip, a minha aresta continua no mesmo alinhamento, fica mantendo as duas paralelas. Se eu clico numa aresta do meio e teclo no Ctrl uma vez só, dou um toque na tecla Ctrl, ele passa a fazer um arco. Se eu pego o mesmo grip do meio da aresta e clico no Ctrl novamente, ele passa a virar reta, certo? Se eu pego um grip existente num canto e teclo Ctrl, ele cria um grip a mais. Ele sempre vai criar o grip no sentido anti-horário. Então, se eu quero criar um grip do lado de cá, eu pego esse canto aqui, teclo Ctrl e crio um grip a mais. Para remover o grip, eu só movimento o grip para cima do outro. Esses grips as pontas, tá? Pego o grip, movimento para cima do outro, do vizinho dele. Ele vai removendo os pontos. Então, esses aí são comandos básicos de edição com os grips de uma poligonal de área. Agora vejamos comandos de edição da poligonal de área com os recursos que aparecem aqui nessa aba A3D Edit de cortar, dividir e operações booleanas. Selecionando o objeto, eu posso clicar direto em cortar. Se eu informo 2 pontos de corte, que é essa linha aqui, e informo uma parte a remover, ele vai remover um pedaço do objeto. Se eu uso a opção de dividir, informo uma linha, ele divide o objeto em 2. Temos um do lado de cá, eu vou mover aqui para o lado, e outro do lado de cá. Se eu uso o comando dividir e uso a opção largura, eu posso informar uma largura aqui, que eu já sei que é 15, vou digitar o valor 15, como posso clicar na tela também. E aí, eu informo os 2 pontos da linha que eu quero dividir. É lógico que aqui eu não tenho uma linha no meio, então eu vou informar essa aqui mesmo, ele vai botar 7,5 de cada lado. Então ele fez o corte, ó. Botou aquela distância que eu tinha dado de 15, a partir desse centro, e criou 2 objetos separados. As outras opções que eu tenho aqui são operações booleanas. Existem 3 operações booleanas: unir, subtrair e interceptar. Eu vou pegar o meu polígono de área e aqui eu tenho um círculo, que é um outro objeto normal de AutoCAD. Vou usar a operação de unir e vou selecionar o círculo para unir com a forma do polígono. Meu polígono agora ficou dessa forma aqui. Se eu selecionar meu polígono e for em subtrair e selecionar o círculo subtraiu o meu polígono, porém não é a mesma coisa que o dividir, ele continua sendo um objeto só. Ele agora é um polígono de área com 2 partes. Tem uma parte aqui e tem outra parte aqui. Certo? Mas é o mesmo objeto. E se eu escolher interceptar, que é essa terceira operação aqui, seleciono o círculo, só vai existir polígono onde também existe círculo. Então, ele ficou resumido dessa forma aqui. Essas 3 operações booleanas podem ser feitas em objetos poligonais, não só poligonal de área, mas também pode ser feito com piso, com laje, com telhado, com pilar. E também nós vamos ver agora com volumes.